Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hirossi Podcast. Eu, Eduardo Hirossi. Eu, Paulo Pinceta. Eu, José Ayrton. José Ayrton, você vai dar continuação do nosso podcast anterior sobre regime próprio. José Ayrton, fala um pouquinho mais do que você faz, para quem você fornece, presta serviço, né? O que você faz de serviço hoje? Como que você trabalha? Olha, eu comecei no RPPS trabalhando para os RPPS. Eu fiquei durante um tempo assessorando órgãos gestores, durante 15 anos praticamente. É verdade. Eu te conheci como servidor da INSS, que você foi fazer uma vez você era... Eu era assessor jurídico do Instituto de Previdência de Itaquaritinga. Verdade. Você foi fazer uma vez, tava dando problema, eu acho que a gente foi acertar, pontuar algumas coisas. Coisa do Comprev. Comprev, isso mesmo, assim. tá. Eu lembro sim. Eu que atendi, nós conversamos lá. Conheci você lá. Exatamente. E depois assessorei alguns outros regimes próprios também. E agora a minha frente é servidor público. Estamos trabalhando com servidores. Você não faz só do Estado de São Paulo? Não, o que tiver de regime próprio, a gente faz. O pessoal, quem precisar de regime próprio, já aí, ó. Tá Lembrando que a gente está aqui em Itaquaritinga, interior de São Paulo, e a gente tem o Instituto de Servidores Municipais aqui, que é o IPRENTE, e também, aqui no estado de São Paulo, o SPPrev, né? Isso. E é um dos... Entre eles é o que o Dr. Ayrton, ele atua diretamente aí. Para dar ciência aos nossos ouvintes aí, as pessoas que nos assistem, tá? Porque tem pessoas do Brasil inteiro, na verdade, né? Isso. Só para dar uma localizada no pessoal aí, mas vamos dizer assim, alguém precisando de orientação, alguma Sim, coisa é o município que tem regime próprio, que tem servidor que precisa de orientação. E a gente sempre fala, né? É bom procurar um profissional, às vezes o sujeito está com muita dúvida. Os regimes próprios, eles são estruturados, a grande maioria deles é muito bem estruturada. Tem simulação de contagem de tempo, tem simulação de valor de benefício. O procedimento administrativo para concessão de benefício é normalmente muito bem estruturado, mas ainda assim surgem dúvidas, né? Nossa, é mais fácil que o regime geral. Assim, a grande dúvida é aquilo que você estava falando no podcast anterior, sobre o que entra e o que não entra nas verbas, né, para contar. Esse é um grande problema. E também nós comentamos no podcast anterior essa questão de migração de regime. Ah, interessante. Pô, de repente é interessante eu me exonerar do cargo, né? E é uma decisão difícil, né? Difícil pra caramba. Por isso que tem que estar orientado, tem que estar ciente exatamente do que está fazendo, porque é uma decisão daí pro resto da vida. Você podia falar um pouquinho também da possibilidade de conversão agora, né, no regime próprio, de atividade especial em comum. Essa é uma questão bastante atual. Até um tempo atrás, não existia possibilidade de aposentadoria especial no regime próprio. Era proibido assim. A Constituição deixava a cargo de uma lei complementar disciplinar a questão da aposentadoria especial dos servidores, isso nunca foi feito, né? Daí tinha a súmula do STF. Aí alguns servidores da área da saúde de Minas começaram a entrar com mandados de injunção, que é a forma correta de questionar a inexistência de uma lei. Tinha a omissão do legislador, né? E o STF concedeu ganho de causa esse mandado de injunção que terminou na súmula. E aí os regimes próprios passaram a usar a regra do regime geral para aposentar os servidores em aposentadoria especial. Depois, com as mudanças que vieram em 2019, outras ações judiciais foram surgindo, outros posicionamentos do STF foram surgindo, e agora existe a possibilidade não só da aposentadoria especial, como da conversão de tempo. Muita gente não sabe disso. Muito servidor, às vezes, pode ser beneficiado com isso e não tem ideia de que pode ser beneficiado. Mas é possível, por exemplo, o sujeito que trabalhou no regime próprio, ter esse tempo convertido. Lembrando que esse tempo pode ser convertido até 13 de novembro de 2019. Depois disso, não. Mas esse tempo pode ser convertido e pode ser somado na sua aposentadoria. Agora eu vou te falar uma coisa interessante. A grande maioria dos planejamentos previdenciários que eu presto para professores, médico, dentista, tem razão disso. Isso. É saber que período que ele leva pro RPPS e o período que ele deixa no regime geral. Por quê? Porque ele pode se aposentar tanto no regime geral como no RPPS. Então, utilizar desse entendimento novo é interessante. Às vezes a pessoa leva tudo, cara, e o INSS não utiliza lá. E não haveria necessidade. Não haveria necessidade. O caso que a gente
fez foi um caso de um dentista. Nós fomos contratados para o CTC dele. Na hora que eu olhei, eu falei, não precisa levar o CTC, vamos fazer a conversão. Pedi uma conversão, deu certo. Ele deixou todo o tempo dele aqui no regime geral. Regime geral, exatamente. E outra, ele é dentista, vai fazer uma conversão, ele vai se aposentar bem. Ele se aposentou bem lá, no regime próprio, e vai se aposentar bem no geral também. Tá? Então ele tem duas aposentadorias boas, garantidas e boas. Só que você tem que saber, né? Isso é planejamento. Isso. E quando aperta, o que eu faço? A gente pergunta para ele, fala, ó, esse regime aqui, como que funciona isso daí? Vai me explica, a gente já tem uma orientação, a gente vai fazendo isso. Será que é vantagem? Será que não é vantagem? Isso tudo tem que ser pesado, né? Tudo. Inclusive cai os róis aí, né? Porque às vezes a pessoa, ela deixa de um período no INSS, ela recolhe mais por 2 anos aí, ela pode recolher mais, porque ela já se aposentou no regime próprio, ela tem condição financeira de fazer um aporte melhor no INSS. Aí a gente pode trabalhar em aumentar o benefício, porque a grande maioria acha que vai se aposentar com salário mínimo no INSS. E... Aí a gente trabalha para reverter a situação. E acabei de lembrar de um caso que aconteceu em um regime próprio, enquanto eu prestava assessoria para esse regime, para ver a importância de previamente você entender como é que funciona e se planejar para isso. No período que não podia aposentadoria especial no regime próprio, e ainda não tinha mandado de injunção, um servidor resolveu entrar na justiça comum, na estadual, pedindo aposentadoria especial contra um regime próprio do município. Ingressou com essa ação foi correndo, como toda ação judicial, demora uma barbaridade, e no final ele ganhou a ação. E o juiz determinou a implantação do benefício nos termos da lei do regime geral, inclusive o cálculo. E na época o cálculo era é antigo isso, das 36 últimas remunerações de contribuição. Então a sentença judicial saiu dessa forma. E chegou para o regime próprio implantar esse benefício. Depois de 10 anos do ingresso da ação. Nesse período, o servidor completou o requisito para se aposentar por tempo de contribuição no regime próprio. Mas havia uma decisão judicial mandando implantar a aposentadoria especial para ele. Ele não tinha feito pedido da aposentadoria por tempo. E foi implantada a aposentadoria. O salário dele caiu quase 60%. Nossa. E ele se aposentou com essa aposentadoria especial com um valor muito mais baixo. E diferente do regime geral, você não pode abrir mão, né? Não pode abrir mão. Pelo Exatamente. contrário, não pode abrir mão. ele vai ser aposentado, vai publicar a aposentadoria dele, Daí o não cargo dele vai ser extinto E ele vai engolir. e depois ele vai ter que ficar com isso. Porque a reversão no serviço público, nesse caso dele, acho que seria mais difícil ainda, porque foi através de decisão judicial, né? Ele foi aposentado por decisão judicial, né? Não foi um ato administrativo puro e simples que aposentou ele. Né? É que eu falo, não dá pra brincar com o direito previdenciário do segurado. Tem que saber tudo, cara. O negócio de falar, você é contratado para dar um parecer, você tem que saber todas as searas. Por isso que eu falo assim, hoje é interessantíssimo, hoje é legal, que hoje tem internet, você pode fazer parceria com pessoas especializadas, porque você querer tentar dar um parecer num assunto que você não domina, pode causar um prejuízo muito e você vai pro seu cliente. E outra coisa, se você queimar, às vezes, coisa mínima. Isso que eu falo assim, eu não sei, eu estudo tudo, a gente tem uma noção do que faz, porque eu fiz CTC no INSS e tal, mas quando essas partes que vêm de verba, do regime próprio mesmo, a gente já encaminha pro doutor para... A CTC é outra questão, né, Eduardo, né, Paulo? A CTC do RGPS pro RPPS. Sempre foi uma questão, né? O que eu vou levar? Que tempo que eu vou levar? Agora com essa nova ideia de converter tempo para quem pode converter em tempo especial em comum. Como é que eu vou requerer essa CTC? Isso tudo é importante. Eu não vou simplesmente chegar no INSS e pedir uma CTC de todo o meu período. Né? O que interessa, o que não interessa. Uma curiosidade, as pessoas vão lá no INSS e pedem CTC de período de atividade especial. O INSS ele não pode colocar conversão. Ele pode analisar e falar, isso aqui enquadra como especial ou não. Mas o período não será considerado como conversão. Convertido. Né? Convertido. Outra coisa também, uma coisa interessante. Períodos de trabalhador rural antes de novembro de 91. Para você levar em CTC, você tem que fazer a indenização. Por quê? Porque o fundo rural ele não é considerado por INSS como regime previdenciário.
mas sim o regime assistencial. Tendo em vista que as contribuições, não tinha contribuição por parte do segurado, mas só do empregador. Então, por INSS serve esse período, mas para levar em CTC tem que indenizar. Detalhe, a indenização é cara. Salgada. Principalmente, Normalmente não compensa. Não compensa. Principalmente para quem é servidor, o cálculo de indenização é feita conforme a remuneração do servidor. Tá? Então aí não é vantagem. Normalmente não é vantagem. Não é vantajoso. Você vai ter que pôr no caso, só que se você quiser mesmo aposentar, pagar. Eu já me deparei com um caso assim, e em todos eles o servidor preferiu não indenizar. Porque você pega 2 anos para indenizar aí, vai dar 2 anos, dá o quê? Dependendo quanto ele ganha, passa dos 30 mil reais. Aí. Exatamente. Então, normalmente não é vantajoso, não. Olha que assunto legal. Ô, Ayrton, nosso tempo tá fechando. Quero te convidar de novo até pra gente uma live. A gente tá programando uma live aberta aí pra galera aí e tal. Se possível, quem assistir esse podcast, faça pergunta pra gente poder disponibilizar uma live já especificamente para esses casos, tá? E fico muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Ele além de ser advogado, ele é professor, né? Sim. Professor, tá? E tem que deixar o contato dele lá no nosso podcast, para quem quiser entrar em contato com ele aí. Tá? Muito obrigado de novo, tá Maravilha, bom? eu que agradeço. Muito obrigado por me receber aqui. Foi um prazer, gente. Bom. Acabou mais um podcast. E até mais, gente. Até a próxima. Até logo.